Que a paz e a presença do Espírito Santo estejam sobre a sua vida neste exato momento. Que a doce presença de Deus envolva o seu coração com tranquilidade, proteção e luz. Que esta oração traga força espiritual para combater toda fofoca, feitiçaria e inveja oculta que possam estar se levantando contra você ou sua família. Que o Salmo 8 seja um escudo poderoso sobre a sua alma. Antes de começarmos, se esta oração falar com seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que precisa de palavras de fé. Isso ajuda a espalhar a luz de Deus para mais pessoas e fortalece esta comunidade de oração. Senhor nosso Deus, neste momento de oração, nos rendemos à Tua presença santa e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. Que cada palavra que dita seja cheia da Tua unção, trazendo cura, libertação e alívio para toda a alma aflita. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso escudo contra todo o mal. Hoje nos reunimos espiritualmente ao redor do Salmo 8, proclamando a Tua grandeza, Senhor. Tu colocaste a Tua glória sobre os céus, e da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Pai, que essa força se manifeste agora em nossas vidas. Que toda fofoca levantada contra nós perca o seu poder agora. Que toda palavra torta, toda mentira contada nas sombras, seja desfeita pela Tua luz, ó Deus. Que nenhuma acusação feita pelas costas encontre morada em nosso coração, mas que sejamos guardados pela Tua verdade. Senhor, colocamos diante de Ti toda a feitiçaria, todo o trabalho feito nas trevas, toda tentativa de nos amarrar espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente. Nós rejeitamos em Teu nome todo laço que foi preparado para o nosso tropeço. Queima, Senhor, com fogo do alto, todo altar maligno que foi erguido contra o nosso nome. Tu nos criaste um pouco menor que os anjos e de glória e de honra nos coroaste. Tu nos deste domínio sobre as obras das Tuas mãos. Pai, lembra-nos da autoridade espiritual que temos em Cristo Jesus. Que possamos nos levantar em oração com firmeza e fé, não com medo, mas com confiança em Ti, que já venceste o mal por nós. E agora, Senhor, trazemos à Tua presença toda inveja oculta, toda energia negativa que nos cerca sem que percebamos. Pessoas que sorriem, mas desejam o nosso mal. Palavras doces com intenções amargas. Senhor, expõe e desfaz toda ação camuflada que queira nos atingir. Cobre-nos com o Teu sangue precioso, Jesus. Cria um escudo invisível ao nosso redor, uma barreira de luz que os olhos espirituais das trevas não consigam atravessar. Que nenhum espírito de confusão, discórdia ou traição consiga tocar no nosso lar, na nossa saúde, nos nossos sonhos ou no nosso nome. Ó Senhor, quando olhamos para os Teus céus, obra dos Teus dedos, para a lua e as estrelas que preparaste, percebemos o quanto és grandioso. Quem somos nós para que nos visites com tanto amor? Ainda assim, Tua proteção é constante, Tua misericórdia é infinita. Confiamos nisso. Levanta, Senhor, uma muralha invisível ao nosso redor, que nenhum mal atravessará, nenhuma língua mentirosa prosperará, nenhuma obra feita na escuridão terá êxito, pois somos Teus, escolhidos, separados, abençoados. Que cada pessoa que ora agora receba paz, que sinta o peso indo embora, que sinta o coração ficando leve, a mente em paz e o corpo fortalecido. Espírito Santo, toca em cada vida agora, fazendo cair por terra toda a seta do inimigo, todo pensamento de medo, de dúvida, de perseguição. Senhor, colocamos também diante de Ti tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, mas que o Teu Espírito Santo discerne perfeitamente. Sonda agora, Pai, os ambientes por onde temos passado, os lugares que temos frequentado, e quebra todo o laço oculto, toda armadilha silenciosa, toda seta que foi lançada em silêncio contra nós. Que nenhuma força oculta, disfarçada de amizade, de afeto ou de apoio, tenha poder sobre nossa vida. Repreende, Deus de justiça, toda manipulação espiritual, toda palavra dita em rituais, toda invocação feita com o nosso nome. Que o vento do Teu Espírito dissipe agora todo incenso profano, toda oferenda feita com más intenções, toda tentativa de aprisionamento espiritual. Que tudo aquilo que não vem de Ti, que foi feito sem o nosso conhecimento, seja desfeito agora pelo poder do Teu nome. Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és a luz que dissipa as trevas. Por isso,
não tememos. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, confiamos que não seremos atingidos. Não pelas palavras maldosas, não pelas energias contrárias, não pelos ataques ocultos. A tua palavra, Pai, é escudo ao redor de quem te teme, é proteção viva sobre os teus filhos. E hoje, ao orarmos o Salmo 8, reconhecemos com humildade a grandiosidade da tua criação, e também o valor que tu nos deste. Ainda que o mundo tente nos diminuir, que a inveja tente nos calar, que a fofoca tente nos manchar, lembramos que tu nos coroaste com honra. Foste tu quem nos levantou, quem nos chamou pelo nome, quem nos separou com um propósito. Nada pode anular o que o Senhor determinou. Espírito Santo, visita agora os lares dos que oram comigo. Entra em cada cômodo, ilumina cada canto, quebra toda opressão espiritual, toda inquietação, todo peso invisível. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver dúvida, derrama fé. Que o ambiente mude agora. Que o ar se torne leve. Que a atmosfera seja tomada pela tua presença. Levanta, Senhor, guerreiros e guerreiras de oração. Que não se deixem abater pelas críticas, pelos julgamentos, pelos olhares invejosos. Que saibam que toda arma forjada contra eles não prosperará. Que mesmo quando forem atacados pelas costas, serão guardados pela frente, pelos lados, por cima e por baixo, pois tu cercas por todos os lados. Senhor, também te pedimos discernimento. Que possamos enxergar além das aparências. Que o teu Espírito nos alerte quando algo estiver errado, quando alguém se aproximar com más intenções, quando palavras doces esconderem veneno. Que nossos olhos espirituais sejam abertos. Que nossa sensibilidade seja aguçada. E que, ao percebermos, saibamos agir com sabedoria, com firmeza, mas também com paz no coração. Pai, afasta toda pessoa que não foi enviada por ti. Fecha todas as portas que nos levam a caminhos de engano, de contenda, de confusão. Que sejamos conduzidos por caminhos de verdade, de amor e de crescimento. Que nenhuma fofoca nos afete emocionalmente. Que nenhum ataque nos paralise. Que nenhuma palavra dita para nos ferir encontre espaço para crescer em nosso interior. Fortalece-nos com a tua presença. Que cada manhã seja renovada com esperança. Que cada noite seja cheia de descanso e paz. Que os pensamentos que vieram para nos atormentar sejam substituídos por pensamentos de paz, por certezas divinas, por lembranças da tua fidelidade. Diante do teu trono, clamamos por justiça. Clamamos por libertação. Clamamos por um novo tempo. Que tudo aquilo que foi retido pela ação do mal, seja agora liberado. Que tudo aquilo que nos pertence, e foi travado por inveja ou encantamentos, seja destravado agora, em teu nome. Que os caminhos se abram. Que a mente clareie. Que o espírito se fortaleça. Que a vida se alinhe com o teu plano divino. Senhor, em tua presença continuamos, firmes na certeza de que cada palavra dessa oração está sendo ouvida nos céus, acolhida por teu coração de Pai, e respondida no tempo certo, com justiça e misericórdia. Cremos, Senhor, que enquanto oramos, algo já está sendo movido no mundo espiritual. Correntes estão sendo quebradas, muros estão caindo, emboscadas estão sendo desfeitas, e toda armadilha preparada contra os teus filhos está sendo cancelada agora pelo poder do teu nome. Nos escudos da tua palavra nos refugiamos, ó Deus, e clamamos com fé viva, desfaz toda a teia espiritual tecida contra nós. Toda rede de mentiras, toda corrente de palavras negativas, todo ciclo de fofocas que tenta manchar nossa integridade ou destruir nossa paz. Corta, Senhor, pela raiz, todo espírito de calúnia, difamação, murmúrio e intriga. Que o inimigo perca o controle sobre qualquer narrativa levantada contra nós. Que o teu juízo prevaleça sobre toda falsidade. Sabemos, Senhor, que há batalhas que acontecem no invisível. Muitos têm sido alvos de invejas que não conseguem ver, de ataques espirituais que tentam minar suas forças lentamente, como sombras que espreitam silenciosamente, tentando apagar a luz interior. Mas tu és o Deus que vê tudo. Nada te escapa. Nada te surpreende. Nada é escondido diante de ti. E é por isso que descansamos. Porque sabemos que a tua justiça não falha. Liberta agora, Senhor,
toda mente presa ao medo de ser perseguido. Liberta os corações daqueles que vivem inquietos, achando que estão sendo observados, julgados, amaldiçoados. Que todo espírito de pânico, confusão, paranoia ou perturbação seja arrancado agora pela raiz. Enche cada alma com clareza, paz e confiança. Que a única voz que ecoe em seus pensamentos seja tua, dizendo: não temas, eu sou contigo. E se alguma palavra lançada por boca maldosa criou atraso, tristeza, doença, desânimo ou perdas, que essas consequências sejam agora anuladas em nome do Senhor. Reverte, Pai, todo mal em bem. Transforma as pedras lançadas em degraus para que avancemos. Usa até as situações difíceis como cenário para a manifestação do teu poder. Que tudo coopere para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Senhor, cobre cada pessoa que está orando comigo com uma unção fresca. Uma unção de proteção, de discernimento, de cura e de autoridade. Que essa unção escorra sobre suas casas, sobre seus trabalhos, sobre seus filhos, sobre seus relacionamentos. Que a luz que vem de ti brilhe tanto em suas vidas, que nenhuma sombra consiga permanecer por perto. Visita agora os lugares onde o nome dessas pessoas foi citado injustamente. Visita rodas de conversa onde o propósito era denegrir, humilhar ou confundir. Transforma tudo, Senhor. Que aquilo que foi usado para ferir, seja usado para promover. Que as mesmas pessoas que tentaram difamar, tenham que reconhecer a tua mão sobre os teus servos. Que os que tentaram amaldiçoar, vejam com os próprios olhos a bênção sendo multiplicada. E se houver alguém ouvindo essa oração que foi vítima de trabalhos de feitiçaria, de rituais, de encantamentos ou de objetos consagrados ao mal, declaramos agora libertação total. Toda amarra espiritual seja quebrada. Todo mal enviado por fotografias, roupas, nomes escritos em papéis, objetos entregues com intenção de manipular, que tudo seja agora desfeito pela tua autoridade suprema. Nos rendemos à tua soberania, Senhor, porque só em ti há refúgio verdadeiro. Só em ti há paz duradoura. Só em ti há cura completa. Somos teus. Somos filhos do Deus Altíssimo. E ninguém pode tocar nos teus escolhidos sem que antes passe pelo teu crivo. Por isso, oramos sem medo, clamamos com confiança e avançamos com coragem, pois estamos guardados por ti. E ao declararmos as palavras do Salmo 8, reafirmamos nossa identidade. Somos coroados de honra. Fomos criados com um propósito. Não somos qualquer coisa, não estamos sozinhos, não somos fracos. Somos imagem e semelhança de um Deus invencível. Que essa verdade se firme profundamente em cada coração que ora agora. Que essa consciência queima como fogo santo, purificando a mente de toda insegurança, de todo sentimento de inferioridade, de todo medo de perseguição. Senhor, seguimos te buscando com o coração quebrantado e confiante, sabendo que cada clamor que sobe até ti jamais retorna vazio. Neste momento, te entregamos cada sentimento de cansaço, cada batalha silenciosa, cada lágrima derramada por palavras que ferem, por olhares que julgam, por gestos que carregam o peso da inveja oculta. Te entregamos também os pensamentos que insistem em nos lembrar das vezes em que fomos mal interpretados, acusados injustamente ou rejeitados sem explicação. Sabemos que tu és o Deus que vê o que os outros não veem, que escuta aquilo que nunca dissemos em voz alta, mas que gritamos em silêncio em nossa alma. Clamamos, Senhor, que tu visites as feridas abertas por traições e falsidades, que são feridas invisíveis aos olhos do mundo, mas que sangram profundamente dentro de quem as carrega. Pessoas que confiaram, que acolheram, que abriram seus corações e lares, e em troca receberam palavras distorcidas, julgamentos cruéis e uma nuvem de maldade sussurradas escondidas. Liberta agora, Pai, todo aquele que está prisioneiro da dor causada por essas experiências. Restaura o coração ferido, levanta o espírito abatido, e mostra que nenhum mal arquitetado contra os teus servos poderá ter o poder de os destruir. Nos escudamos em tua verdade, Senhor, pois é nela que está a nossa força. Ainda que mentiras sejam levantadas para nos cercar, que feitiçarias sejam feitas em segredo para confundir nossos caminhos, declaramos que nenhuma dessas obras prevalecerá. Todo espírito enviado para nos enfraquecer, nos dividir ou nos confundir seja agora desfeito. Toda energia negativa que tenta sugar nossa vitalidade, roubar nossa paz e destruir nossos planos seja agora revertida e anulada. Cobre-nos com teu sangue, Jesus,
e sela cada área da nossa vida com a tua presença, para que nada do inimigo tenha mais acesso. Pai, há corações que têm vivido debaixo de suspeitas, que têm sido vítimas de mal-entendidos criados por línguas mentirosas. Repreende agora toda distorção, todo espírito de confusão que tenta manchar reputações, abalar amizades e destruir famílias. Que toda fofoca, por mais disfarçada que esteja de preocupação ou de conselho, seja desmascarada pela luz do teu Espírito. Que aqueles que alimentam a maldade com palavras sejam confrontados pela tua justiça. E que os que são vítimas encontrem consolo, paz e restauração. E se há pessoas que têm enfrentado humilhações públicas ou perseguições silenciosas no ambiente de trabalho, dentro da própria casa, ou até mesmo em grupos de fé, que o Senhor venha como defensor. Vem como juiz justo, como advogado fiel, como socorro presente na hora da angústia. Que a verdade venha à tona. Que os inocentes sejam protegidos. Que o mal-intencionado seja impedido. Que toda a obra das trevas seja colocada por terra. Senhor, sabemos que nem todos os inimigos se mostram claramente. Muitos sorriem enquanto tramam, abraçam enquanto invejam, elogiam enquanto amaldiçoam em pensamento. Por isso, clamamos por discernimento. Que o teu Espírito nos revele com sutileza aquilo que precisamos perceber. Que o Senhor nos alerte em sonhos, em sinais, em sensações. Que possamos sentir quando algo não vem de ti, mesmo que pareça bonito por fora. Não nos deixe ser enganados pela aparência, pelas palavras bem colocadas ou por intenções camufladas. Dá-nos a sabedoria para afastar com amor, para fechar portas com paz, para proteger a nossa alma sem carregar ódio algum. Queremos, Senhor, viver livres. Livres da necessidade de agradar a todos, livres da preocupação constante com o que dizem de nós, livres de qualquer influência que tente nos impedir de cumprir o propósito que o Senhor nos deu. Que não sejamos reféns da opinião alheia, nem vítimas do controle de pessoas manipuladoras. Que sejamos guiados apenas pela tua vontade. Que cada passo que dermos seja motivado pela tua direção, e não pela pressão de quem quer nos controlar. Tu nos colocaste como luz neste mundo, e toda tentativa do inimigo de apagar essa luz será frustrada. Ainda que venham ataques por palavras ou feitiçarias lançadas, ainda que o ciúme e a inveja tentem nos paralisar, declaramos que a nossa essência foi moldada por ti, e nenhum poder das trevas pode roubar o que o Senhor já colocou dentro de nós. Somos protegidos por promessas eternas, guardados por anjos guerreiros, sustentados por uma palavra que não volta atrás. Derrama sobre nós, neste instante, um renovo espiritual tão profundo, que o nosso interior seja completamente transformado. Que toda amargura acumulada por causa da injustiça seja retirada. Que todo ressentimento, todo desejo de revidar, toda tristeza guardada seja dissolvida pela tua presença. Não queremos carregar fardos pesados. Queremos caminhar leves, porque o Senhor luta por nós. Não precisamos nos vingar, não precisamos provar nada. Só precisamos confiar, descansar e continuar orando. Sabemos, Senhor, que a inveja nem sempre se manifesta com palavras diretas. Muitas vezes ela se esconde atrás de falsos elogios, de companhias que não vibram com nossas vitórias, de gestos que aparentam amizade, mas carregam veneno. Por isso, te pedimos discernimento sobre as relações que cultivamos. Mostra-nos quem está conosco por amor verdadeiro, e quem apenas se aproxima para observar, para medir nossas bênçãos, para tentar entender e neutralizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Cobre-nos com teu escudo, Senhor, pois os ataques mais perigosos não vêm sempre pela frente. Eles chegam por trás, pelas costas, em momentos de descuido. Vêm disfarçados de afeto, de preocupação, de conselhos. E por vezes, nós abrimos as portas da alma para essas influências sem perceber. Por isso, oramos agora para que todo laço disfarçado seja desfeito. Toda conexão que tenha sido estabelecida com o intuito de controlar, enfraquecer ou espionar nossas vidas, seja cortada em nome do teu poder. Não aceitamos mais carregar pesos espirituais que não nos pertencem. Não aceitamos mais absorver culpas, julgamentos ou energias negativas que foram lançadas contra nós. Declaramos que o Senhor é quem define o nosso valor, que é a tua mão que guia nossa história, que é a tua voz que nos dá a direção. Nenhuma palavra contrária, nenhuma maldição, nenhuma tentativa de feitiçaria ou manipulação espiritual pode ter poder sobre quem caminha contigo.
Que toda opressão que tenha se instalado por meio de palavras ditas contra nós, até mesmo palavras ditas há anos, ou em momentos em que estávamos vulneráveis, seja agora desfeita. Palavras têm poder, Senhor, e por isso te pedimos que todas as palavras negativas, de derrota, de escassez, de confusão, de fracasso, sejam agora canceladas pela tua palavra viva, poderosa e eterna. Que sejam trocadas por declarações de vitória, de vida abundante, de sabedoria, de paz e de prosperidade espiritual. Senhor, também te pedimos proteção sobre nossa mente. A mente é o campo onde muitas batalhas se iniciam, onde pensamentos sussurrados pelas trevas tentam ganhar espaço e autoridade. Repreende agora toda seta mental lançada contra os teus filhos. Seta de dúvida, de desânimo, de comparação, de paranoia, de insegurança. Toda sugestão maligna que tenta distorcer a realidade, que tenta nos fazer duvidar de quem somos ou do que somos chamados a viver. Que essas vozes sejam caladas. Que apenas tua verdade permaneça ecoando dentro de nós. Enche nossa casa, Senhor, com tua atmosfera. Que o ambiente espiritual onde vivemos seja tão tomado pela tua presença, que não haja mais espaço para agitação, para pensamentos repetitivos, para medos infundados, para memórias dolorosas que insistem em voltar. Que cada cômodo da nossa casa seja consagrado a ti. Que todo objeto, toda lembrança, toda presença que não venha de ti seja retirada. Que só permaneça aquilo que traz paz, que reflete tua luz, que carrega a tua presença. Se há pessoas orando agora que foram vítimas de palavras maldosas dentro da própria família, de humilhações na infância, de julgamentos dentro da igreja, de rejeições nos relacionamentos, que essas dores profundas, carregadas por tanto tempo, sejam tocadas por ti neste momento. Cura essas feridas, Senhor. Alivia o coração que já não sabe mais em quem confiar. Restaura a confiança em ti, acima de tudo, e depois, ensina-nos a reconstruir laços com sabedoria, sem medo, mas também sem ingenuidade. Pedimos também que, onde houver portas abertas espiritualmente para o mal entrar, o Senhor nos mostre. Que possamos entender os padrões repetidos em nossas vidas que precisam ser quebrados. Que toda influência herdada, toda palavra maldita dita por gerações passadas, todo pacto feito sem conhecimento, tudo aquilo que tenta nos prender em ciclos espirituais de estagnação e sofrimento, seja quebrado agora pelo poder do teu nome. Que sejamos livres de toda herança maligna. Que nossa linhagem espiritual comece hoje, consagrada ao Senhor, liberta de tudo aquilo que nos impedia de avançar. Sabemos que a verdadeira guerra espiritual não está nas aparências, mas nas intenções. E por isso te pedimos olhos espirituais atentos. Que saibamos perceber quando algo muda no ambiente, quando a energia se torna pesada, quando a paz começa a escorrer por entre os dedos. Que possamos agir imediatamente em oração, com autoridade, com fé, com confiança, sem medo e sem hesitação. Ensina-nos a ser vigilantes sem viver em alerta constante. Ensina-nos a descansar mesmo em meio à guerra, porque confiamos que a batalha já é tua. Senhor, seguimos firmes diante da tua presença, confiando no teu zelo e na tua proteção. Há momentos em que nos sentimos cercados, não por inimigos visíveis, mas por um peso invisível, como se algo estivesse tentando nos impedir de avançar, nos atrasar, nos desanimar. E sabemos, Pai, que muitas dessas opressões vêm de fontes espirituais que agem com disfarces. Fofocas travestidas de preocupação, orações contrárias disfarçadas de bênção, desejos maliciosos mascarados de amizade. Por isso te pedimos hoje que, com tua mão poderosa, desfaça todas essas intenções ocultas. Que toda ação disfarçada, toda energia carregada de inveja, ciúme ou competição, seja neutralizada no ambiente espiritual e não encontre morada em nossa vida. Que o teu Espírito Santo venha como vento suave, mas com força suficiente para varrer toda a poeira espiritual que se acumulou em nossa mente e em nosso coração. Quantas vezes, Senhor, absorvemos palavras ditas com veneno e sorrimos por fora, tentando ignorar, mas elas entraram em nosso interior como pequenas agulhas, envenenando a confiança, perturbando a alegria, sufocando a paz. Por isso hoje, em oração, entregamos cada uma dessas palavras diante do teu altar. Cada frase mal intencionada, cada julgamento disfarçado de conselho, cada mentira espalhada por quem nunca nos conheceu de verdade. Que tudo isso se dissolva agora, como fumaça dissipada pelo teu sopro divino. Repreende, Senhor,
as influências que tentam se aproximar para contaminar nossos pensamentos. Toca em nossa mente e transforma nosso olhar. Que possamos ver o mundo com os teus olhos, discernir com a tua sabedoria e reagir com a tua mansidão. Que não sejamos impulsivos diante da provocação. Que não sejamos reativos diante da falsidade. Que sejamos firmes, mas com o coração leve. Que possamos seguir em paz, mesmo quando o ambiente ao redor insiste em tentar nos arrastar para a guerra. Sabemos que muitas vezes o ataque não vem direto, mas pelas costas. Pessoas que se aproximam só para observar, para extrair informações, para plantar dúvidas. Por isso te pedimos, levanta um escudo invisível, uma proteção espiritual em volta da nossa vida, da nossa casa, dos nossos projetos. Que só se aproxime quem vem com verdade. Que só permaneça quem caminha em luz. E que todo laço oculto seja desfeito. Toda conexão que está drenando nossa energia, sugando nossa vitalidade, seja cortada com tua autoridade. Senhor, há vidas que sofrem em silêncio, que sentem os efeitos do mal sem saber de onde vem. Sonhos ruins, inquietações constantes, sensação de cansaço espiritual mesmo sem esforço físico. Há pessoas que têm sido alvo de orações contrárias, de pensamentos pesados lançados por corações invejosos. Gente que se incomoda com a nossa luz, mas finge apoiar nossa jornada. Por isso, com a autoridade do teu nome, pedimos que todo espírito de manipulação, de controle, de feitiçaria oculta seja agora vencido e lançado por terra. Que nenhuma palavra lançada contra nós no mundo espiritual encontre base para se firmar. Que tudo aquilo que foi dito em rodas escondidas, em ambientes escuros, em rituais contrários à tua vontade, perca sua força agora mesmo. Cobre nossa mente, nossos sonhos, nossos relacionamentos, nossos caminhos. Que cada pensamento de fracasso, de dúvida, de comparação, seja substituído por pensamentos de vida, de paz, de certeza em ti. Que toda insegurança provocada por palavras maldosas seja curada. Que possamos saber quem somos em ti e que nada do que digam ou pensem sobre nós tenha mais peso do que a tua verdade. Ensina-nos a colocar mais atenção na tua voz do que nas vozes do mundo. Ensina-nos a descansar mesmo sendo mal compreendidos, mesmo sendo alvo de ataques silenciosos. Porque tu vês o que ninguém vê, tu escutas aquilo que nem ousamos dizer, tu conheces a profundidade da nossa intenção. Toca também, Senhor, em nossos relacionamentos mais íntimos. Sabemos que o inimigo usa os vínculos mais próximos para tentar causar ruídos, divisões e distanciamentos. Repreende todo espírito de fofoca que se infiltra para criar mal-entendidos. Repreende toda palavra mal interpretada que tenha se tornado motivo de separação. Recolhe todo orgulho que impede o perdão. E que o teu amor, que tudo cura e tudo restaura, encontre espaço para operar com liberdade. Que possamos viver relacionamentos verdadeiros, livres de manipulação, de disputa, de inveja velada. Guarda também nossos sonhos, Senhor, porque sabemos que, muitas vezes, o que mais atrai o olhar do invejoso não é o que temos agora, mas o que carregamos em potencial. A luz que irradia não por conquistas materiais, mas por propósito, por alegria verdadeira, por esperança viva. Que essa luz não seja apagada, nem diminuída por ninguém. Que possamos brilhar sem medo. Que possamos andar com coragem, mesmo sabendo que há olhos que não suportam ver o que estamos construindo. Que sejamos protegidos em nossos começos, sustentados em nossos processos e guardados em nossas vitórias. E se alguém está vivendo hoje uma estação de derrota, onde tudo parece dar errado, onde portas se fecham sem explicação, onde há suspeitas de bloqueios espirituais, que essa vida seja alcançada agora pela tua intervenção divina. Que toda a armadilha do inimigo seja desfeita. Que tudo aquilo que foi feito em segredo para atrasar a vida dessa pessoa seja revertido. Que haja libertação. Que haja um novo começo. Que a justiça do céu se manifeste com poder. Livra-nos, Pai, daqueles que sorriem com os lábios mas tramam com o coração. Livra-nos de olhares que fingem admiração, mas carregam julgamento. Livra-nos da palavra suave que na verdade deseja a nossa queda. Coloca uma muralha de fogo ao nosso redor, blindando-nos de toda tentativa de infiltração espiritual. Que nenhuma seta disfarçada de elogio encontre espaço em nosso espírito. Que nenhuma aliança falsa prospere ao nosso lado.
Que todo laço amarrado nas trevas seja rompido agora, pelo poder do teu nome. Sabemos que existem armadilhas preparadas por aqueles que não suportam ver o brilho da tua luz em nós. Pessoas que desejam o que temos, mas não estão dispostas a viver o processo que enfrentamos. Que o Senhor nos livre da comparação constante, das cobranças silenciosas, do peso que tentam colocar sobre os nossos ombros através de olhares, gestos, palavras e insinuações. Que possamos seguir em paz, conscientes de que nossa missão é maior do que as opiniões dos outros, que nossa essência não será diminuída por nenhum tipo de pressão espiritual ou emocional. Repreende toda feitiçaria que tenha sido feita com o intuito de nos calar, nos afastar da nossa essência ou nos fazer recuar. Que toda palavra lançada em rituais ocultos, em reuniões silenciosas, seja agora cancelada. Que nenhuma energia manipulada com fins destrutivos encontre abrigo em nossa casa, em nossa família, em nossa mente. Que os frutos amargos dessas práticas caiam por terra e não tenham mais força sobre nós. Que todo altar erguido contra nossa existência seja desfeito, e que apenas o teu altar permaneça de pé em nosso coração. Senhor, cobre nossos pensamentos com a tua paz. Tantas vezes somos perturbados por vozes que nos dizem que não somos bons o suficiente, que não vamos conseguir, que algo sempre dará errado. Sabemos que essas vozes nem sempre vêm de fora, muitas vezes são fruto das influências espirituais que tentam nos cercar. Por isso te pedimos, silencia toda acusação. Silencia todo espírito de desvalorização, de dúvida, de insegurança. Que possamos nos ver como tu nos vês, com propósito, com valor, com dignidade. Que nada que foi dito para nos diminuir encontre abrigo no nosso interior. Clamamos agora por libertação emocional também. Porque muitas vezes a fofoca não nos atinge apenas externamente, mas deixa marcas profundas na alma. Tira o peso das falsas narrativas que foram espalhadas sobre nós. Cura os efeitos das mentiras que distorceram quem realmente somos. Reescreve, Senhor, nossa história onde ela foi manchada por mãos que não eram tuas. Apaga o rastro das palavras que nos feriram e devolve-nos a leveza de quem caminha com a verdade como armadura. Visita agora, Pai, os ambientes onde habitamos, nossa casa, nosso trabalho, os lugares por onde passamos todos os dias. Que todo ambiente carregado de negatividade espiritual, fruto de murmuração, competição, rivalidade ou desejos ocultos, seja agora purificado pela tua presença. Que não haja brecha para a inveja. Que não haja abertura para a energia do mal. Que onde antes havia conflito, haja agora comunhão. Onde havia competição, haja agora cooperação. Onde havia olho crítico, que haja um olhar de compaixão. Pedimos também discernimento espiritual, Senhor. Não queremos mais caminhar cegamente. Dá-nos olhos para perceber quem realmente caminha conosco e quem apenas se aproxima por conveniência. Dá-nos sensibilidade para saber quando um ambiente está espiritualmente carregado. Dá-nos coragem para sair de lugares que não nos fazem bem, mesmo que nos causem conforto temporário. Ensina-nos a priorizar a paz que vem de ti, mesmo que isso nos custe algumas companhias. E se houver algo em nós, Senhor, que esteja abrindo espaço para que essas influências se aproximem, se há orgulho, vaidade, carência ou feridas não tratadas que estão nos tornando vulneráveis, trata, cura, transforma. Queremos ser vasos íntegros, cheios do teu espírito e blindados contra qualquer tentativa do inimigo de nos usar como canais de discórdia ou confusão. Que nosso coração esteja limpo. Que nossa fala seja limpa. Que nossa intenção esteja alinhada com a tua vontade. Porque cremos, Pai, que quem caminha em verdade não precisa temer a mentira. Quem caminha na luz não será envergonhado pelas sombras. Quem está coberto pela tua mão não será tocado por nenhum tipo de feitiçaria, inveja ou maldade oculta. Tu és o nosso refúgio seguro. És o nosso lugar secreto, nossa rocha firme, nosso defensor silencioso. E mesmo que o ataque venha sutil, velado, camuflado, tu já estás trabalhando por nós, desmontando planos, confundindo os inimigos, quebrando palavras antes mesmo que elas se cumpram. Pedimos que o Senhor quebre todo o ciclo espiritual repetitivo que tenha sido alimentado por essas forças. Se existem padrões de atraso, portas que se fecham inexplicavelmente, promessas que não se cumprem, relacionamentos que começam bem e se desgastam repentinamente, situações que sempre voltam a nos ferir, que toda essa repetição seja rompida agora. Declaramos, em oração,
que o Senhor nos retira dessa roda espiritual viciada. Que nenhuma aliança espiritual feita contra nossa jornada continue operando. Que as palavras ditas em ambientes ocultos, os desejos envenenados lançados contra nós, sejam estancados agora no nome de Jesus. Clamamos também por libertação no campo profissional. Porque sabemos, Senhor, que em muitos ambientes de trabalho, a inveja e a fofoca são ferramentas usadas pelo inimigo para enfraquecer propósitos, dividir equipes, plantar discórdia e até bloquear promoções. Que sejamos cercados de teu favor no ambiente profissional. Que nenhuma palavra lançada para manchar nossa imagem encontre abrigo. Que nenhuma trama feita para nos desvalorizar prospere. Coloca um anjo diante e atrás de cada passo que dermos nesse espaço, Senhor. Que toda tentativa de desestabilizar nossa caminhada seja frustrada antes mesmo de acontecer. No campo espiritual, Senhor, livra-nos de alianças e conexões que se apresentam como luz, mas não têm tua essência. Ensina-nos a discernir os espíritos. Tira-nos de grupos, conversas, projetos e vínculos que não vêm de ti. Não queremos ser conduzidos por laços emocionais ou aparências enganosas. Que o nosso coração não seja tolo, mas treinado em sabedoria. Que o teu Espírito nos mostre, com clareza, quem são as pessoas que somam e quem são aquelas que estão apenas drenando nossa força, nossa fé, nosso tempo e nossa energia. Que possamos ter coragem de nos afastar com amor, mas também com firmeza, de tudo que não contribui para o nosso crescimento espiritual e emocional. Protege também, Senhor, os nossos sonhos. Porque muitas vezes é na hora de compartilhar o que desejamos que o inimigo encontra uma brecha. Quantos sonhos foram atacados ainda na semente, quantas ideias abortadas por palavras negativas, quantas inspirações espirituais desacreditadas por olhares julgadores. Que aprendamos a guardar em silêncio aquilo que ainda está em gestação. Que só falemos quando o Senhor nos autorizar. Que sejamos prudentes ao compartilhar, e que nossas vitórias sejam sempre para a glória do teu nome, não para alimentar a vaidade nem provocar a inveja alheia. Senhor, visita também nossos relacionamentos familiares. Quantas vezes é dentro da própria casa que a inveja silenciosa se manifesta? Quantas vezes palavras ditas com tom de brincadeira carregam pontas afiadas de crítica e comparação? Quantas vezes o sangue, que deveria nos unir, é usado como canal de julgamento e repressão? Restaura, Senhor, o amor genuíno nas famílias. Que todo espírito de competição entre irmãos, de rivalidade entre pais e filhos, de disputas por afeto, atenção ou reconhecimento seja arrancado pela raiz. Que o teu amor verdadeiro, puro e restaurador seja derramado em cada lar agora. Pedimos ainda, Senhor, um toque especial sobre os nossos relacionamentos íntimos e afetivos. Porque é nesse lugar tão sensível que muitas vezes o inimigo age com mais força, tentando plantar desconfiança, ciúmes, insegurança, ressentimento e palavras mal interpretadas. Que nenhuma energia de fora, nenhuma fofoca, nenhum conselho maldoso, nenhuma insinuação oculta, consiga interferir no que o Senhor está construindo em nossa vida sentimental. Que sejamos protegidos espiritualmente contra pessoas que desejam nossa separação, nossa solidão, ou o fim dos vínculos que temos construído com tanto amor. Pai, cobre também os nossos filhos, se os temos, ou as crianças que fazem parte da nossa vida. Porque desde cedo, muitas vezes, elas são alvo de olhos invejosos, de palavras negativas, de comparações injustas e de expectativas que não vêm de ti. Que os pequenos estejam escondidos em teu amor. Que suas mentes sejam seladas pela tua luz. Que nenhum espírito de rejeição, frustração ou inadequação se instale nelas. Que o Senhor seja o educador maior da próxima geração, guiando cada passo, cada descoberta e cada relação que elas forem construindo. Por fim, Senhor, nós te agradecemos. Porque mesmo antes que terminemos de falar, tu já estás agindo. Tu és o Deus que responde com fogo, que desarma os planos do inimigo com leveza, que transforma a maldição em bênção, que nos cobre com honra mesmo quando tentam nos envergonhar. Cremos que esta oração já abriu caminho, já desfez correntes, já limpou caminhos, já cortou laços invisíveis e que a tua mão permanece sobre nós. E mesmo que a batalha continue em silêncio, mesmo que ainda não vejamos tudo claramente, seguiremos confiando. Porque a tua luz é maior que qualquer sombra. Senhor, continuamos nesta mesma sintonia espiritual, certos de que a tua presença permanece conosco, guiando cada palavra,
sondando cada pensamento e protegendo cada centímetro da nossa caminhada. Em meio a uma geração tão exposta, onde sentimentos se multiplicam nas entrelinhas e palavras carregadas de malícia viajam até nós sem som, invocamos teu escudo invisível, aquele que guarda o espírito, a alma e o corpo contra os ataques silenciosos da inveja disfarçada, das orações invertidas, dos desejos camuflados de cuidado. Tu, Senhor, que vês o que nenhum olho humano enxerga, que ouves o que não foi pronunciado, que sentes o que não foi revelado, vem com teu poder nos livrar dos venenos invisíveis. Cobre-nos também, Senhor, contra os ataques vindos em forma de manipulação espiritual. Quantos, movidos por interesses, ousam levantar orações não para interceder, mas para invadir, não para libertar, mas para controlar, não para abençoar, mas para extrair. Que toda tentativa de feitiçaria travestida de religiosidade seja cancelada agora. Que toda oração feita com intenção egoísta, com palavras cheias de segundas intenções, não encontre eco em nossa vida. Que toda tentativa de abrir portais espirituais sobre nós sem a tua permissão seja impedida pelo teu anjo de guerra. Que nenhuma vela acesa em nome da inveja, nenhuma oferenda feita com nosso nome, nenhuma invocação pronunciada para nos enfraquecer tenha poder diante da tua autoridade suprema. Declaramos, em unidade de fé, que nenhuma seta emocional lançada no escuro terá efeito. Que nenhuma comparação feita em segredo penetre nossa mente. Que nenhuma palavra dita com sorriso no rosto, mas com intenção de diminuir, encontre espaço em nosso coração. Ensina-nos a reagir em silêncio, a confiar no teu tempo, a não nos contaminarmos com o jogo da competição disfarçada de amizade. Que o nosso espírito permaneça sereno, e que nossa postura sempre seja a resposta da tua sabedoria. Não queremos nos vingar, nem provar nada. Queremos apenas estar onde tu queres, fazer o que tu mandas, e viver de forma que a nossa luz incomode sem que a gente precise apagar ninguém. Que todo espírito de fofoca espiritual seja dissipado. Aqueles que se reúnem para comentar, julgar, apontar ou espalhar dúvidas sobre a nossa conduta, a nossa fé, os nossos processos, que sejam desconcertados pela tua presença. Que a nossa vida seja tão selada no espírito, tão cuidada por ti, que toda tentativa de nos expor resulte apenas em mais proteção. Que, ao tentarem tocar em nossa reputação, encontrem o teu muro. Que, ao tentarem diminuir nossas conquistas, sejam confrontados com a tua justiça. Que os que nos criticam em segredo vejam os frutos que o Senhor está fazendo brotar, não por ostentação, mas como testemunho do teu agir silencioso. Aqueles que tentam manipular narrativas, deturpar fatos, confundir pessoas, apagar nossa verdade com mentiras bem contadas, que sejam expostos não por nós, mas pela tua própria mão. Que o Senhor levante testemunhas de verdade. Que a luz revele o que foi oculto. Que a verdade prevaleça com suavidade, sem que precisemos brigar, discutir ou nos justificar. Que a tua justiça seja nosso advogado. Que a tua voz ecoe mais alto que qualquer murmúrio. Que a tua presença em nós seja tão evidente que nem precisemos explicar quem somos, de onde viemos ou por que estamos onde estamos. Senhor, também pedimos que nos livres de nutrir inveja alheia sem perceber. Que, ao sermos atacados, não venhamos nos contaminar com a mesma energia. Que jamais desejemos aquilo que não é nosso, nem cobicemos o que o Senhor ainda não liberou para a nossa vida. Que saibamos reconhecer a beleza na conquista dos outros sem que isso nos faça sentir menos ou atrasados. Que possamos celebrar com sinceridade, sem competições silenciosas, sem comparações destrutivas, sem sabotar relacionamentos por carência ou ciúme. Ensina-nos a sermos inteiros em ti, satisfeitos com o que temos, esperançosos com o que virá, e imunes às provocações do ego. Guarda também os nossos passos digitais, Senhor, porque hoje, até mesmo no mundo virtual, há portas abertas para a ação do espírito da inveja, da fofoca e do julgamento. Protege nossas redes sociais, nossos conteúdos, nossas imagens e palavras postadas. Que o que sair de nossas mãos ali também carregue a tua presença. Que cada publicação seja regada por sabedoria e descrição. Que não sejamos reféns da aprovação alheia nem alvos da inveja descontrolada. Que o Senhor nos oriente sobre o que devemos mostrar, o que devemos ocultar, e quando devemos silenciar. Que cada curtida, comentário ou compartilhamento não seja fonte de vaidade, mas semente de edificação. Livra-nos, Pai, de toda ligação emocional contaminada por dependência disfarçada, por alianças que nos drenam espiritualmente,
por relacionamentos que parecem inofensivos, mas nos aprisionam com cobranças sutis e expectativas distorcidas. Que nenhuma alma tente nos prender com olhares de reprovação, com palavras encharcadas de ciúme, com frases cuidadosamente escolhidas para nos fazer duvidar de quem somos em ti. Que não sejamos afetados pelos medos de quem deseja nos controlar, nem pelas inseguranças projetadas por aqueles que dizem nos amar, mas não suportam nos ver crescer, florescer ou conquistar espaços que também poderiam ser deles, se confiassem em ti. Protege os nossos lares, Senhor, porque muitas vezes os ataques não chegam só até nós, mas se estendem às nossas casas, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos projetos. Que todo espírito de fofoca infiltrado dentro da família, todo olhar malicioso vindo de quem se aproxima com sorrisos, mas semeia desconfiança e divisão, seja discernido e interrompido pela força do teu Espírito. Que o ambiente do nosso lar seja guardado por anjos. Que cada cômodo seja consagrado a ti. Que cada objeto, cada roupa, cada presente recebido, passe pelo filtro da oração. Que nada que entre em nossa casa carregue maldição, inveja ou intenções ocultas. Oramos também, Senhor, contra toda palavra lançada ao vento, contra toda frase dita em tom de brincadeira, mas carregada de veneno. Contra todo elogio enviesado, toda ironia disfarçada, toda crítica velada em forma de conselho. Que essas palavras não encontrem morada em nossos pensamentos. Que sejamos impermeáveis ao sarcasmo que tenta nos atingir sorrateiramente. Que não absorvamos a negatividade de quem insiste em nos colocar para baixo em nome de uma sinceridade que apenas machuca. Que o nosso coração esteja tão protegido pelo teu Espírito que nem mesmo as insinuações maldosas encontrem espaço para ferir. Senhor, também entregamos em tuas mãos todos os ciclos que já se encerraram e que, por apego ou por medo, continuamos alimentando. Às vezes, é difícil aceitar que certas amizades foram por um tempo, que certas alianças cumpriram seu propósito e que, ao mantê-las à força, abrimos portas para que o espírito da fofoca, da inveja e da manipulação encontre terreno fértil. Dá-nos coragem para fechar ciclos com paz, para dizer não quando necessário, para nos afastar com amor e sem culpa, que possamos seguir adiante sem carregar pesos que não nos pertencem mais, que possamos amar, perdoar e, ainda assim, manter a distância que nos preserva. Confiamos, Senhor, que onde a tua presença, não há espaço para contaminações espirituais. Por isso, consagramos também nossa mente, nossas emoções, nosso descanso, nosso trabalho e até os nossos silêncios. Que tudo esteja alinhado ao teu propósito. Que não sejamos reativos diante das provocações, mas respondamos sempre com equilíbrio e sabedoria. Que a nossa maturidade seja maior do que o desejo de provar algo a alguém. Que possamos vencer as guerras espirituais que nos cercam não com gritos, acusações ou enfrentamentos, mas com firmeza, fé e oração contínua. E se em algum momento, Senhor, nós mesmos fomos instrumentos de fofoca, de inveja ou de julgamento, pedimos perdão. Que o Senhor nos limpe de toda má intenção, mesmo aquelas que passaram despercebidas. Que nossos pensamentos sejam purificados. Que nossos olhos aprendam a ver com amor. Que nossa boca seja sempre usada para edificar e nunca para destruir. Que sejamos fonte de bênção na vida de quem cruza o nosso caminho. Que nossas palavras curem, consolem, fortaleçam. Que nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que cremos. E que, ao olhar para nós, os outros te vejam, sintam tua paz e reconheçam que é o teu Espírito que habita em nós. Protege os nossos ambientes de trabalho, Senhor, porque sabemos que ali, muitas vezes, o espírito de fofoca age com mais intensidade, disfarçado de reuniões informais, de preocupações com colegas, de observações maldosas que circulam de boca em boca até virarem narrativas que distorcem a verdade. Que a nossa presença, onde estivermos, seja a luz que incomoda, mas que também revela. Que nossos frutos falem mais alto do que qualquer boato. Que nossa postura silenciosa seja resposta suficiente para todo julgamento apressado. Que o Senhor nos revista de paz ao entrar e sair de cada ambiente, selando nossa reputação com a tua integridade. Livra-nos, Senhor, de cair no jogo das comparações. Pois sabemos que é assim que o espírito da inveja se instala, quando começamos a medir nosso progresso com a régua dos outros, quando deixamos de celebrar o que temos porque estamos fixados no que ainda não conquistamos. Ensina-nos a honrar nosso tempo, a reconhecer nossas próprias sementes,
a respeitar nossos processos sem alimentar frustração com o que vemos florescendo na vida dos outros. Que possamos olhar para o sucesso alheio sem ressentimento, sem ironia, sem julgamento. Que nossos olhos se alegrem com a luz do próximo, e que nosso coração esteja tão cheio da tua presença que a inveja nem encontre fresta por onde entrar. Pedimos também, Senhor, que todo laço que foi construído à base de manipulação emocional seja desfeito agora. Sabemos que muitas vezes mantemos vínculos não por amor, mas por medo, por culpa, por dependência afetiva disfarçada de lealdade. Que o Senhor revele onde há desequilíbrio. Que o Senhor mostre onde temos nos curvado para agradar pessoas, e com isso, temos deixado de obedecer ao teu chamado. Que possamos identificar onde a amizade é na verdade um controle emocional, onde a parceria virou prisão, onde o companheirismo se tornou uma dívida emocional que nunca termina. Liberta-nos desses ciclos, Senhor, com a tua verdade que rompe correntes invisíveis. Que todo espírito de feitiçaria emocional seja desmascarado. Aquele que manipula por palavras, que age com sorrisos e gestos de aparente bondade, mas esconde intenções de domínio, de inveja, de sabotagem. Que nenhuma maldição lançada contra nós, seja com palavras ditas ou com pensamentos não pronunciados, tenha poder. Que nenhum ritual feito às escondidas com nosso nome, nenhuma intenção lançada no mundo espiritual com aparência de oração, mas enraizada em inveja ou rancor, alcance nossa casa, nossa saúde, nossos planos. Que sejamos blindados, cobertos com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Que cada célula do nosso corpo, cada pensamento da nossa mente, cada espaço da nossa alma esteja ocupado por Ti, de forma tão plena que não sobre espaço para nenhuma influência do mal. Oramos também pelos que nos invejam em silêncio, pelos que nos observam com olhos de comparação, pelos que não conseguem celebrar conosco e, em vez disso, sentem-se ameaçados pela nossa alegria. Que o Senhor cure esses corações também. Que não desejemos o mal nem mesmo para aqueles que nos desejam queda. Que sejamos instrumentos de libertação para os que vivem presos no ciclo da comparação. Que nossa caminhada os inspire a olhar para o alto, a confiar em Ti, a encontrar identidade na Tua graça. Que o nosso silêncio diante das críticas seja tão firme quanto uma pregação. Que a nossa calma diante das provocações seja tão poderosa quanto um clamor. Que o nosso testemunho seja mais forte que qualquer defesa verbal. Pedimos ainda que o Senhor nos ensine a lidar com o sucesso sem arrogância, com a bênção sem ostentação, com a vitória sem exaltação própria. Porque sabemos que, muitas vezes, é no momento da conquista que se despertam os maiores ataques espirituais. Que cada bênção que recebemos seja tratada com humildade. Que nossas conquistas não sirvam para provocar inveja, mas para glorificar o Teu nome. Que o que o Senhor coloca em nossas mãos não seja motivo de competição, mas ferramenta de serviço. Que possamos prosperar sem perder a essência, crescer sem pisar em ninguém, subir sem esquecer de onde viemos. Senhor, neste momento sagrado em que Te buscamos com sinceridade, abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo continue sondando cada área da nossa vida, trazendo à luz tudo aquilo que precisa ser purificado. Sabemos, Pai, que existem lutas que não vemos, mas sentimos, pressões espirituais que não sabemos explicar, mas que nos cercam em determinados dias com cansaço repentino, pensamentos confusos, sensações de desânimo que parecem surgir do nada. É nessas horas que reconhecemos, há um mover no invisível tentando minar nossa fé, roubar nossa paz, interromper os planos que o Senhor está construindo em silêncio. E é por isso que recorremos a Ti, como um refúgio seguro, como uma torre alta acima de todo ataque sutil. Clamamos, Senhor, por discernimento para identificar quando estamos sendo alvos de manipulações espirituais travestidas de amizade, de conselhos que parecem sábios, mas têm raiz em contaminação. Que o Senhor revele onde há palavras doces com intenções amargas, onde há gestos solidários com motivações ocultas. Livra-nos de toda aliança emocional feita fora do Teu propósito. Rompe, no espiritual, todo laço de alma que nos prende a pessoas que alimentam a fofoca, que nos arrastam para rodas de conversa onde a presença do Teu Espírito não habita. Ensina-nos a cultivar o silêncio quando necessário, a nos retirar com sabedoria, a não tentar provar nossa verdade onde ela será distorcida. Pai, pedimos que nenhum espírito de acusação, fofoca ou distorção consiga manchar a imagem que o Senhor construiu sobre nós. Que a nossa identidade esteja tão firmada na Tua palavra que nenhuma crítica nos desestabilize, que nenhum boato nos faça retroceder,
que nenhuma tentativa de nos diminuir encontre espaço fértil em nossa mente. Blinda, Senhor, o nosso coração contra a dor da maledicência, contra o peso da incompreensão, contra a frustração de sermos mal interpretados por aqueles que deveriam caminhar ao nosso lado. Que mesmo em meio à injustiça, possamos permanecer com o espírito em paz, conscientes de que o Senhor é quem nos justifica no tempo certo. Aquieta o nosso interior, Senhor, especialmente nos momentos em que sentimos a energia do ambiente pesar sobre nós. Às vezes entramos em lugares carregados de inveja, ciúmes e competição disfarçada, e aquilo começa a mexer com nossas emoções, trazendo ansiedade sem causa, insegurança repentina, vontade de se esconder ou desistir. É nesses momentos, Pai, que clamamos: cobre-nos com teu manto. Sela os nossos ouvidos para que não absorvam palavras que ferem. Protege os nossos olhos para que não se contaminem com comparações. Guarda o nosso espírito para que não absorva o que não vem de ti. Que a tua presença em nós seja tão intensa que transforme o ambiente, que neutralize o mal com a força suave da tua luz. E Senhor, se em algum momento nós mesmos nos tornamos instrumentos de fofoca, mesmo sem intenção, mesmo de forma disfarçada, nós te pedimos perdão. Se alimentamos conversas que diminuíram alguém, se transmitimos informações que não edificaram, se ouvimos o que não deveríamos com prazer ou curiosidade, limpa, Senhor, nosso coração. Restaura nossa postura, purifica nossa fala, transforma nossa linguagem para que ela seja sempre fonte de vida. Que sejamos conhecidos como pessoas que não carregam veneno na língua, mas unção nas palavras. Que quando alguém estiver aflito, venha até nós e sinta segurança para compartilhar, sabendo que ali há discrição, há empatia, há amor verdadeiro. Pedimos também, Senhor, que toda obra feita nas trevas, todo encantamento, toda oração feita com a intenção de manipular, controlar ou atrasar nossa jornada seja agora desfeita em nome do teu poder. Que não haja vestígio espiritual de maldade sobre nós. Que nenhuma praga lançada, nenhuma vela acesa contra nosso nome, nenhuma palavra maldita repetida em círculos de ódio, tenha poder contra a tua vontade. Que as tramas espirituais sejam desfeitas sem alarde, que as intenções ocultas sejam expostas sem escândalo, que a tua justiça se manifeste de forma serena, porém firme, revelando o que precisa ser revelado e silenciando o que não merece resposta. Nos momentos em que nos sentimos enfraquecidos, Senhor, lembramos da tua promessa em Salmo 8, que mesmo sendo pequenos, frágeis aos olhos do mundo, o Senhor nos coroou de glória e honra, e colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Essa palavra nos renova. Ela nos recorda que nossa autoridade não vem de posição social, de reconhecimento humano ou de conquistas materiais, mas da tua escolha, da tua unção sobre nós. Somos revestidos por ti, capacitados por ti, levantados por ti. E por isso nenhuma maldição pode prosperar, nenhuma seta pode nos ferir sem permissão do alto, nenhum plano contra nós pode ter mais força do que o teu propósito eterno. Pai, toca agora situações que estão sendo manipuladas às escondidas. Alcança as reuniões silenciosas onde nosso nome é mencionado sem amor, onde julgamentos são feitos com base em versões distorcidas, onde a intenção não é edificar, mas enfraquecer. Recolhe toda palavra lançada com segundas intenções, toda crítica disfarçada de preocupação, toda semente de divisão plantada entre pessoas próximas. Neutraliza esses venenos, Senhor, antes que cheguem até nós, antes que se espalhem em nossas relações, antes que causem estragos que só o tempo poderia curar. Vai à frente com teus anjos, limpando os caminhos, desfazendo laços, silenciando línguas que preferiram o escárnio à verdade. Pedimos que o Senhor traga à luz os espíritos de confusão que se infiltram entre amizades, famílias e até dentro da tua casa, camuflados de zelo ou espiritualidade. Toca, Senhor, nas estruturas enfraquecidas pelo orgulho, pelo ressentimento e pela falta de vigilância. Onde houver brechas, que o teu Espírito Santo feche. Onde houver falsidade disfarçada de consolo, que haja discernimento. Onde houver alianças formadas por conveniência e não por propósito, que o Senhor nos dê coragem para nos afastarmos com sabedoria e paz. Não queremos nutrir vínculos com quem nos conduz sutilmente para longe do teu chamado. E se há feitiçaria sendo feitas no oculto, rituais realizados em noites escuras, nomes citados em altares que não te glorificam, vozes invocando forças para gerar atraso, medo, enfermidade ou fracasso, que tudo isso seja agora quebrado, anulado e dissolvido. Que o teu fogo consuma cada instrumento usado contra nós. Que o teu vento leve embora todo resquício espiritual de contaminação.
Que nenhuma frequência energética negativa permaneça em nossas casas, em nossos corpos, em nossa mente ou em nossa rotina. Santifica cada ambiente em que pisamos. Que o lar onde moramos seja um lugar de descanso, e não um campo de batalha emocional. Que a cama onde dormimos seja um altar de paz, e não um lugar de opressão espiritual. Renova nossas forças contra o peso da inveja oculta, Senhor. Aquela que não se expressa com palavras, mas com olhares carregados, com gestos sutis, com ausência disfarçada, com ironia camuflada em sorrisos. Ajuda-nos a identificar quando estamos cercados por presenças que não vibram com nossa vitória, que não intercedem por nossos processos, que não celebram nossa superação. E mesmo assim, Pai, não permita que o nosso coração endureça. Dá-nos maturidade para perceber sem se amargurar, para se proteger sem se fechar, para amar sem permitir invasões espirituais. Que o escudo que o Senhor nos deu não seja usado como barreira contra o amor, mas como defesa contra tudo aquilo que contamina o fluir da Tua presença em nós. Liberta-nos de todo o sentimento que nasce como fruto dessas contaminações: medo paralisante, confusão emocional, insegurança sem explicação, comparações constantes, tristeza repentina, cansaço sem causa física. Que toda raiz espiritual plantada por palavras negativas, por pensamentos invejosos, por olhares maldosos, seque agora pela raiz. Que toda opressão que se manifesta em forma de doenças que a medicina não explica, atrasos em áreas específicas da vida, portas que se fecham sem motivo aparente, seja confrontada pelo Teu poder. Não aceitamos viver uma vida sabotada por forças ocultas. Não aceitamos ver nossos sonhos estagnados por conta de ambientes espiritualmente carregados. Enche-nos com a Tua autoridade, Senhor. Autoridade para discernir, para cortar ciclos, para orar com fé, para declarar liberdade sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa saúde, sobre os nossos relacionamentos. Que cada decisão que tomarmos venha da quietude da alma e não da urgência das pressões externas. Que cada passo seja dado com a certeza de que o Senhor vai à frente, desatando os nós, quebrando os espelhos distorcidos, arrancando máscaras e desfazendo toda a trama do inimigo. E se tentarem nos derrubar com palavras ou ações camufladas, que a Tua justiça se levante com poder, não para a vingança, mas para a restauração da verdade. Senhor, declaramos que nenhuma obra feita em segredo contra nós prosperará. Nenhuma maldição lançada em pensamento, nenhuma energia negativa direcionada com intenção de atraso ou enfermidade terá poder sobre os que estão guardados pelo Teu Espírito. Quebra agora, com o Teu braço forte, toda palavra que saiu de bocas contaminadas e foi carregada de más intenções. Não importa se foi dita em conversas de corredor, em círculos de amizade, ou até mesmo em ambientes religiosos, se não veio para edificar, não terá raiz. Se não foi gerada em amor, não terá permanência. Se foi criada para prejudicar, se anula agora no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, caminha conosco pelos lugares onde passamos diariamente e unge cada espaço. Vai à nossa frente nos ambientes de trabalho, nas ruas, nas igrejas, nos encontros familiares, e sela com Teu óleo tudo que nos cerca. Onde houver armadilhas sendo montadas com aparência de bondade, que o Senhor nos revele. Onde houver alianças sendo formadas às nossas costas, que o Senhor confunda os planos. Onde houver risos fingidos, que o Teu discernimento nos mostre o que há por trás. Não para que julguemos, mas para que saibamos como orar, como agir e como nos proteger com sabedoria e graça. Senhor, também queremos orar contra toda forma de manipulação espiritual que se levanta contra a nossa jornada. Palavras ditas como profecia, mas que vieram carregadas de julgamento. Atitudes que se disfarçam de cuidado, mas que têm raiz de controle. Aconselhamentos que parecem sábios, mas desviam do Teu propósito. Que tudo isso perca agora sua influência sobre nós. Que a verdade do Teu Espírito nos invada de tal forma que nenhuma outra voz tenha mais peso do que a Tua. Que o barulho do mundo perca força diante da clareza com que ouvimos a Tua direção. Dá-nos sensibilidade para sentir quando o ambiente muda, quando a atmosfera espiritual se carrega, quando algo invisível começa a nos oprimir. E quando isso acontecer, que sejamos rápidos em Te buscar. Que o Teu nome, Senhor, seja o primeiro a ser chamado quando sentirmos peso no peito sem motivo, quando o sono se tornar inquieto, quando as palavras de pessoas próximas começarem a nos ferir de forma sutis. Ensina-nos a correr para o Teu esconderijo, a habitar sob Tuas asas, a permanecer em oração mesmo quando os lábios estão em silêncio, mas o coração está clamando.
Que o nosso espírito se torne sensível à tua voz a ponto de reconhecermos quando algo está errado, ainda que tudo pareça normal aos olhos humanos. E se houverem pessoas em nossa caminhada que têm nos envolvido em ciclos de fofoca sem que percebamos, que o Senhor nos afaste com amor. Que não sejamos cúmplices do erro, ainda que calados. Que não participemos, mesmo que involuntariamente, de ambientes que alimentam contendas, divisões e mentiras. Purifica nossas conversas. Guarda nossa língua para que não sejamos também instrumento de dor. E se em algum momento falamos sem sabedoria, que haja arrependimento e restauração. Ensina-nos a usar a nossa voz para trazer vida, cura, reconciliação e não confusão. Repreendemos todo espírito de inveja que tenta se esconder sob máscaras de admiração. Toda comparação tóxica que nasce do sentimento de inferioridade de quem nos cerca e tenta nos reduzir para se sentir superior. Toda competição disfarçada de apoio. Toda amizade que sorri por fora, mas deseja a queda por dentro. Que essas conexões sejam discernidas e tratadas com maturidade e proteção espiritual. Que não haja espaço para falsidade em nossos relacionamentos. Que sejamos rodeados por pessoas de verdade, que intercedem em silêncio, que nos ajudam a crescer em Deus, que vibram com a nossa vitória como se fosse delas. E se, em algum momento, nos tornamos alvo de palavras lançadas por meio de feitiçarias, invocações, encantamentos ou objetos consagrados, anulamos agora todos esses efeitos com o sangue de Jesus. Que todo altar levantado contra nós seja desfeito. Que toda vela acesa com intenções malignas se apague. Que todo nome citado com desejo de destruição perca seu efeito. Que todo objeto carregado com energias negativas e deixado em lugares estratégicos perca sua força. Toda oferenda feita em encruzilhadas, caminhos, águas ou montanhas com nosso nome seja agora invalidada. Nada disso terá poder sobre os filhos do Deus Altíssimo. Senhor amado, te agradecemos por ouvir nossa oração, por cercar nossos caminhos com tua proteção e por nos lembrar que nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que confiam em ti. Que a paz que excede todo entendimento repouse agora sobre cada coração que orou conosco, trazendo descanso, confiança e força renovada para seguir adiante. Que o teu Espírito continue operando, curando, libertando e abrindo portas onde parecia não haver saída. Que cada pessoa aqui sinta a certeza de que está guardada pelas tuas mãos poderosas e que nada poderá impedir os teus planos. Se essa oração tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa bênção com quem você ama. Isso ajuda para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da oração e pela presença do Espírito Santo. E antes de sair, assista aos 2 vídeos que vão aparecer na sua tela. São mais 2 orações poderosas que vão fortalecer ainda mais a sua fé e proteger sua vida contra toda obra espiritual oculta. Que Deus te abençoe com paz, discernimento e luz em cada passo que você der. Obrigado por orar conosco e até a próxima oração.